Shalom, shalom, amados. Eu gostaria de iniciar a nossa aula de número 10 do Aleph Bet, fazendo uma oração, elevando o nosso pensamento ao Senhor e pedindo que o Espírito Santo de Deus nos conduza em todo instante, em todo momento, para que nós possamos aprender e reter aquilo que verdadeiramente agrada ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos, Senhor, nós nos entregamos a Ti, nós nos colocamos completamente submissos à Tua vontade, ao Teu governo, e te pedimos que o Teu Espírito Santo tenha total autoridade sobre tudo aquilo que nós estamos aprendendo, que seja completamente vindo de Ti para as nossas vidas e que agradem a Ti a busca por esse conhecimento. Nós te agradecemos, Hashem Yeshua, no nome de Yeshua, Todá Rabá, muito obrigada. Amém, amém, amém. Essa gravação está sendo bem difícil, gente. Já é a quarta vez que eu faço essa gravação, mas agora tudo dará certo em nome de Jesus. Hashem Yeshua. Vamos lá, essa é a nossa aula 10ª, né? Porém, a letrinha é a 11ª letra do Aleph Bet. E o que é muito importante de nós sabermos, aqui nós temos a forma escrita da representação do nome dessa letra. Então, ele está usando a letra que nós vamos ver hoje, que é o Kaf, e o Fei no final para fazer o sonzinho de Kaf, tá bom? Então, Kaf, quando tiver o pontinho, faz o som de K, e quando não tiver o pontinho, vai fazer o som de R, de R, né? Esse é o Kaf, a 11ª letra do alfabeto hebraico, do Aleph Bet, portanto, ele terá o número, a quantidade numérica de 20. Viu que a gente saiu um pouquinho daquela sequência? Porque nós víamos certinho, ó. Primeira letra, número 1. Segunda letra, número 2. Terceira letra, número 3. Porém, a partir da dezena, ou seja, a partir do iode, essa representação numérica ela vai sofrer uma alteração. Então, a 11ª letra vai ter o valor numérico de 2 dezenas, ou seja, 20. Aleph Bet, aula de número 10, e eu achei Então, por conta de algumas palavras que vão aparecer com letras que nós ainda não aprendemos, eu tomei a liberdade de colocar aqui todo o Aleph Bet para que a gente tenha pelo menos uma visão panorâmica das letras e dos sons de cada letra, né? Então, vamos lá. Primeira letra, ou seja, letra de correspondência numérica 1, Aleph. 2, Bet. 3, Gimel. 4, Dalet. 5, Re. 6, Vav. 7, Zain. 8, Het. 9, Tet. 10, Iod. Agora a numeração vai diferenciar, não vai ser mais sequencial. Então, nós vamos ver a letra de hoje, que é o Kaf ou Raf, que tem correspondência numérica de 20. Esse é o Kaf Solfite, ou seja, o Kaf do final da palavra. Ele vai mudar, ó, a forma física dele vai ter uma alteração, né? A cabecinha fica meio parecida, mas tem uma continuidade. Ele vai ultrapassar a linha do quadrado, né? A quadrática, ela vai ficar mais para baixo. Lamet, Mem, Mem Sofite, Num Sofite, que é o Num final, o Summer, o Ein, Pei ou Fei, esse é o Pei Sofite, Tzadik, Sulfite, Kuf,
Resh, Shin e Tav, a última letra. Lembra aquela frase que Yeshua fala, eu sou o Aleph e o Bet, quer dizer, eu sou o Aleph e o Tav, que foi traduzida para nós no grego como Alfa e Ômega? Pois é, na verdade, o que Yeshua pronunciou foi Aleph e Tav. Aleph, o primeiro, e Tav, a última letra do alfabeto hebraico. Essa foi a pronúncia. Sendo que, se nós formos investigar a fundo esta frase dita por Yeshua, nós vamos ver que ele estava também acusando que ele era Aleph. Aleph representa também Deus soberano, El Shaddai, El Elyon. Ele estava então dizendo: eu sou Deus e eu sou o sacrifício no Calvário, porque o Tav significa sacrifício no Calvário. Então, ele também estava dizendo que ele era o início e o final de todas as coisas. Mas deixa esses conceitos todos para quando a gente finalizar o alfabeto, né? E vamos então dar continuidade. Portanto, essa nossa aula de número 10, e nós estamos aprendendo a letra Kaf ou Raf, né? Que vai ter a correspondência numérica de 20. Esse é o Kaf, com um pontinho no meio, e esse é o movimento que nós precisamos fazer de escrita para simbolizar o Kaf. E para vocês, para ficar bem fácil, tem os quadradinhos, né? Essa é a forma quadrática do CAF, e aqui está a representação do CAF com alguns sinais maçoréticos, para vocês poderem saber como vocês vão preencher os quadradinhos que eu falei para vocês. Assim como eu tenho aquela tabelinha quadradinha no meu caderno, eu sugiro também que vocês venham a ter e anotar, para que futuramente vocês consigam tanto ler as sílabas, tanto ler as palavras, como representar a escrita quadrática dessas palavras no hebraico. E esse daqui, que se parece muito com uma outra letra, que é o Resh. No meu curso, o professor, quando vai simbolizar essas letras que são muito parecidas no movimento e na escrita com outras letras do alfabeto, ele costuma botar detalhes tão pequenos de nós dois. Então, ele usa essa música do Roberto Carlos para que a gente se atente, que tem um pequeno detalhe que vai diferenciar essa letra de uma outra letra. No caso, o CAF sulfite ou CAF final, o que vai diferenciar é que ele está abaixo da linha de base do CAF. Ele vai ficar para baixo da linha, assim como algumas outras letras ficam abaixo da representação quadrática. Esse é o caso do CAF sulfite, mas é bem fácil de fazer. Se parece muito com a nossa letra C, só que é ao contrário, né? Seria assim, assim, ó. Olha lá, esse é o CAF, né? Aqui nessa fonte está bem arredondado, mas esse aqui, escrito, manuscrito, está mostrando que ele assim, parece a metade de um quadrado, né? Ou um quadrado sem fechar. Então, essa é a representação do CAF. Então, vamos ao significado da letra CAF. CAF, ela tem um significado que eu diria composto, porque ela significa tanto escudo, lança, alvo, como também valioso, né? Porque CAF é a letra que representa a palavra prata e dinheiro em hebraico. Kesef é dinheiro em hebraico e também prata, é a mesma palavra. Kesef, então, é a representação do dinheiro, do que é valioso. Por que eu disse que é composto? Porque o significado da letra CAF, para nós, é escudo valioso.
O que é um escudo valioso? Eu estou ministrando agora, aliás, eu estou preparando um curso que se chama Sacerdócio Santo. E a palavra sacerdócio começa com a letrinha Kaf. E vai falar sobre isso, sobre Cohen. Cohen é sacerdote. Então, Cohen começa com Kaf e quer dizer escudo ou lança valiosa, de valor, né? Guardem isso para vocês, que futuramente nós vamos ter mais compreensões e mais aprendizagens sobre isso. Kesef, então, é dinheiro. Kesef. Esse daqui, esse que parece uma bolinha, né? Parece um O, é a letrinha Samer. É uma outra fonte. E aí ela fica bem fechadinha, bem parecidinha mesmo com a letrinha O. Kesef é dinheiro. E aqui estão todas as sílabas que nós vamos representar de forma quadrática no nosso caderninho de quadradinhos, ou que tem aquelas tabelinhas. Então, ó, K, Que, Ki, Ko, Ku, Ka, Que, Ko e Que. Que representações são essas que estão aqui embaixo? Geralmente, quando você está lendo a Taná ou a Brit Hadashah, eles iniciam uma frase usando esses símbolos, que não são nenhum desses símbolos massoréticos aqui de cima, do A, E, I, O, U. São símbolos que iniciam frases ou palavras e vão ter uma sonoridade diferenciada. Então, aqui no caso, é o que. Quando tiver, ó, esse tracinho que se parece muito com um A aqui, com o sinal massorético do A, mas é acompanhado desses dois pontinhos, vai ser Có. O que, novamente, é o caixinho de uva com dois pontinhos em pé. E o K, o tracinho do A, mas acompanhado desses dois tracinhos em pé. Isso é apenas em termos de conhecimento. Porque quando vocês se depararem com a escrita, vocês vão ver esse sinal massorético e vão lembrar. Poxa, eu não vi esses sinais no A, E, I, O, U, né? Na sonorização do sinal massorético. Mas é por isso, porque vai ser essa representação específica no início de algumas frases, de algumas orações bíblicas. E vamos, então, para o nosso último slide, que nós, com frequência, fechamos com algumas palavras, né, no hebraico. E eu vou mostrar para vocês, então, quais seriam essas palavras que são escritas com Kaf. Todas essas palavras começam com um Kaf, como se tivesse um pontinho dentro. Porém, a primeira, ela vai tá sem nenhum sinal massorético, como nós já vimos, é muito representado assim para a leitura de adultos no hebraico, né, em Israel. Nas placas, geralmente não tem esses sinais massoréticos. Você tem que aprender a ler as palavras sem sinais massoréticos. É uma etapa a ser vencida. Eu ainda não me encontro nessa etapa, porque pode ser qualquer vocalização, se você for pensar assim, né? Pode ser com A, qualquer tipo de mistura para fazer formação da sílaba. Porém, aqui eu sei que a palavra kosher, kosher é o que significa apto. E eu vou contar para vocês uma particularidade dessa palavra kosher. Kosher é toda alimentação feita pelos judeus que seguem a Tanar ou a Torá, porque é uma alimentação específica, determinada pelas leis mosaicas, que dizem que alguns alimentos não podem ser ingeridos pelos judeus, porque são comidas imundas, assim como algumas misturas. No caso do cordeiro com leite, não se pode misturar, né, para eles a carne bovina ou a carne do cordeiro com queijo. Por que isso? Porque é uma alimentação que não está apta. Na lei de Moisés, esses dois alimentos não se misturam, o leite com a carne.
Então, por isso que alguns mercados, algumas quitandas, enfim, uma série de departamentos em Israel, você vai ver essa palavra kosher escrito, que quer dizer kosher é apto. Então, aquela alimentação está apta para aqueles que seguem a Torá ou a Taná. Para o judeu que crê que Moisés recebeu esses mandamentos do próprio Deus. Então, assim, Deus aconselha que nós não comamos, não façamos esse tipo de mistura. Como também não se alimente de sangue vertido, ou seja, aqui no Brasil nós temos o costume, um tanto quanto pagão, de comer comidas temperadas e feitas com o sangue do próprio animal, como a galinha caipira, a galinha ao molho pardo. Esse molho pardo é feito do próprio sangue da galinha. Então, para eles, seria uma comida imunda. E o que eu aconselho a cada um de vocês? Examine as escrituras e vejam se verdadeiramente aquele alimento que você está consumindo vai de encontro ao que o próprio Yeshua viveu e representou. Porque ele disse que ele não veio para destituir as leis, ou seja, desfazer as leis de Moisés, e sim que ele é o próprio cumprimento de todas as leis. E vamos reparar um pouquinho sobre a vida de Yeshua sobre a terra. Ele comemorava todas as festas bíblicas, ele seguia todos os princípios judeus, inclusive participava dessas tradições. Ele, como judeu que era, morreu como judeu, seguidor da Torá. Então, eu peço que os irmãos orem e perguntem a Deus se aquilo é do agrado dele ou não. Porque muitas pessoas fazem uma interpretação pessoal do que foi aquela passagem de Pedro, quando desce o lençol com todas as espécies de animais, e que o próprio Deus diz a Pedro: o que eu consagrei não seja imundo para ti. Então, que ele se defendeu dizendo: não, eu faço uma alimentação kosher, eu só faço aquilo que é permitido pelas leis de Moisés. E o próprio Deus diz para ele que vocês tenham também a liberdade de consultar ao Senhor se aquilo é ou não de agrado de Deus. Porque nós sabemos que algumas leis, algumas traduções bíblicas são completamente pagãs e não estão de acordo com a original, com a que foi falada e vivida por Cristo e por seus discípulos. Então, tenha liberdade de consultar ao Senhor se aquele seu comportamento é um comportamento aprendido verdadeiramente com Jesus, com Yeshua, ou se foi uma contaminação mundana. Não vos contaminei. As nossas leis são heranças gregas, são heranças helenísticas e são heranças pagãs, de falsos convertidos que queriam muitas vezes apenas difamar o evangelho, que queriam difamar o Deus que nós servimos. Então, consulte ao Senhor com qualquer pensamento, com qualquer atitude que você toma hoje, mas que não é baseada na palavra, nas escrituras, e sim em tradições humanas que têm como visão a ampliação de normas e atitudes pagãs. Pense nisso, porque eu tenho pensado muito a respeito disso. Então, a primeira palavra é kosher. A segunda, vamos ler juntos. O kaf com A, o lamet com A e o re no final, que vai fazer o sonzinho de R brando, né? Então, calar. Calar quer dizer realizar, determinar, limpar. Isso tudo quer dizer calar. A terceira palavra, quinor. Quinor, que nós lembramos, quinor, né? Tem até aquele alimento, né? Aqueles temperos, quinor. Quinor, em hebraico, quer dizer harpa, aquela que Davi dedilhava as canções e adorações feitas ao Altíssimo, quinor. A terceira é kahar.
Escarrar é girar. A quinta palavrinha é que, aliás, K, que é o sonzinho do A. Esse é o TAV que eu falei para vocês, a última letra do alfabeto, do Aleph Bet, com o sinalzinho do E. Então, Caté. E esse daqui é o Fê, Catef. Catef é ombro, onde nós penduramos a roupa, né? Nós vestimos a roupa, mas para o hebraico é aonde se pendura a roupa, né? É o Catef. E a última palavrinha é a palavrinha que nós já vimos, que dá origem ao significado do Kaf, que é Kesef. Kesef é dinheiro, valioso dinheirinho. Então, Kesef é escrito com Kaf. O Samer, que é essa letrinha que aqui está um pouquinho diferente, está mais afinalado, né, no finalzinho dela, do que o que nós vimos no segundo slide, segundo ou terceiro slide, né? Quando eu escrevo essa palavra Kesef. Porque isso vai depender da fonte. Essa fonte fez essa representação. Mas é como se fosse mesmo um círculo fechado. Um círculo mais pontiagudo, mas o círculo que representa a letrinha Samer. Eu espero que vocês tenham anotado todas essas palavras, pesquisado a respeito de tudo aquilo que Deus vem revelando para cada um de nós através do Aleph Bet, e eu encontro vocês na nossa próxima aula. As aulas estão um pouco mais espaçadas, porque a pessoa em Cristo Jesus anda com alguns compromissos, como, por exemplo, estou fazendo um novo curso, né, para a igreja, que é chamado Sacerdócio Santo, e também eu estou me pós-graduando em psicanálise clínica e bíblica. Portanto, meus irmãos, tenham muita paciência e perseverança, que nós vamos concluir essas aulas sobre o Aleph Bet. Shalom, shalom, Leritra Ot e até qualquer hora.